Lucas 24, vou começar com 12. Lucas 24, 12. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluias. Quem não sabe é nesse grupo. Ô, glória, Pai. Tem alguém aí? A minha filha. Sinceramente, eu não sei. Volta pra lá. Bom, aqui no 12, todo mundo conhece a história de Jesus, né? Ele veio, né, pregar, ensinar, e aqui, no terceiro dia, e todos esses aqui já conheciam ele, né? Pedro, e esses dois que iam para Emaús, seguiam Jesus. Então, Pedro que estava assim com Jesus, chegou aqui, chegou no terceiro dia, foi no sepulcro e não achou Jesus. Pedro, meu amigo, Pedro, amigo de Jesus, chegou aqui e não achou Jesus. E ele? Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, parece que todos, cada um resolveu um lugar. Tanto que esses dois, depois que falaram que o sepulcro estava vazio, não acreditaram nas mulheres, né? Elas falaram que tinham visto Jesus, que o anjo falava que Jesus tinha ressuscitado. E elas não acreditaram. E esses dois, eles resolveram ir para onde eles moravam, no campo. É engraçado que eu nem sabia que era Emaús, né? Como o Espírito Santo era demais. Eu estava procurando o louvor, vi esse Emaús, passei. Aí o Espírito Santo falou, deixa eu ver esse louvor. Ó, até arrepio. Aí eu coloquei para não ouvir. Aí, gente, desde ontem Deus falando. Eu quero fazer o possível para passar, né? E naquele mesmo dia, os dois seguidores estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, todos começaram cada um para o seu canto. Porque Jesus não estava lá no sepulcro, roubaram o corpo dele. A gente está risada hoje, mas na época eu não sei, né? Aí esses dois foram conversando, né? Poxa vida, eu achei que era o libertador. Ele fala, você pode ler aqui que ele fazia tantos milagres, ele falava tanta coisa, ele ensinava. Nossa! E eu pensei, eles falando, eu pensei que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Os dois conversando. E nisso, Jesus começa a acompanhá-los. Só que eles não sabiam que era Jesus. E Jesus, por que vocês aqui, ó? Por que vocês? Deixa eu já no lugar.
Jesus começou a questioná-lo, sem ele saber que era Jesus. O que aconteceu? Ah, mas você não sabe o que aconteceu? Todo mundo de Jerusalém, onde você estava? Né? Onde você estava que você não sabe para onde eles foram? O que aconteceu em Jerusalém? Aquele homem que era tão bom, que achávamos que era o Messias que vinha salvar. E Jesus só olhando para eles, né? Mas ele ainda ficou questionando. Mas não era preciso que isso acontecesse, como estava escrito, para vocês verem que esses dois acompanhavam tanto Jesus, que Jesus falou de Isaías, falou de toda a Escritura, que Jesus ensinava a Escritura do Velho Testamento, né? Porque o novo era ele, né? E Jesus ensinava Isaías, era preciso que isso acontecesse, para que o novo Consolador viesse, o ajudador viesse. E eles nada. E Jesus vem falando. Onde eu quero chegar? Que Jesus fala. Me presta a Bíblia um pouquinho, pastor Deus. Só um pouquinho. E Jesus continua falando. Amém. Eles andavam com Jesus, mas a hora que mais precisou, eles esqueceram. Como se caísse algo nos olhos dele no ouvido. Caiu a descrença. Não é verdade. Não, ele não é então o Messias. Se ele morreu, se ele está lá, ele não é o Messias. E Jesus do lado deles. E Jesus falando. Então você percebe que eles andaram com Jesus em todos os momentos. Quando Jesus, os sacerdotes armaram-se lá, aquela mulher, aquela adúltera, que era para Jesus, para eles tacarem pedra. Aí Jesus foi lá, onde estava aquela adúltera, e Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou, eles estavam lá. Aí Jesus virou para aquela adúltera e falou: cadê seus condenadores, os que te condenam? Onde estão os acusadores? Onde estão os acusadores? Não havia mais nenhum. Porque todos nós somos pecadores. Aí Jesus continuou ensinando. Aí Jesus foi e fez. Pegou um cuspe, juntou, foi lá naquela pessoa que era cega e passou. A pessoa era cega de nascença. Aí a pessoa passou a ver. E aquele homem que estava perto do poço, 38 anos, Jesus falou: o que quer que eu te faça? Ah, Jesus, mas eu estou aqui tanto tempo, balança a água, o anjo vem, mas não tem ninguém para me jogar. Jesus não perguntou isso. Pega o seu leito e ande. Falou, na mesma hora, aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou: eu vou, não me importa, eu vou arrastando, porque ninguém pode me tocar. Ela entrou no meio daquelas pessoas, tocou em Jesus, e Jesus falou, no meio daquela multidão, você imagina, tocou em Jesus. Jesus falou: alguém me tocou. Diferente, que de mim saiu virtude. Aí aquela mulher primeiro falou: me perdoa. Jesus falou: não, a tua fé te curou. E Jesus vem falando cada vez que ele fazia um milagre. E na ceia que ele começou a ensinar também, ele falou para os discípulos que queria lavar os pés. Ele, Deus, lavar os pés dos discípulos. Todos ficaram: e Pedro? Não,
você não vai lavar. Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aleluia. E hoje, a gente, seguindo Jesus, temos que não só lavar os pés, mas lavar as pessoas com a palavra de Deus. Porque ela é que cura. Porque Jesus nos ensinou assim. Se nós estamos aqui, porque estamos aqui para servir. Que Jesus disse em Isaías 61, ide, é Isaías 61, né? Que Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Aí Jesus disse, ide. Não falou assim, pastora Rita, ide pregar o evangelho. Não falou, pastor Elielson, ide pregar o evangelho. Ele disse para todos. Porque Jesus, não há um que não seja pecador. Não adianta a gente ficar julgando esse ou aquele outro. O que eu quero dizer hoje é que é uma reflexão para vocês. Que Jesus continua nos guiando. Jesus continua nos guiando. Jesus está falando. Jesus está falando comigo, com você. Jesus está falando. Mas tem gente que continua indo para Emaús. Tem gente que, mesmo Jesus do lado, falando, continua indo para Emaús. Continua no lugar errado, indo para o lugar errado, fazendo as coisas erradas. Aí depois fala, nossa, quem é esse Jesus? Não, ele esqueceu de mim. Não, eu acho que aquela alma realmente está vazia. Então, é uma reflexão para mim e para vocês. O caminho que estamos indo para Emaús? Ou estamos verdadeiramente seguindo a Cristo? Seguir a Cristo não é só ouvir falar, é conhecer a palavra dele, porque ele está conosco onde nós estamos indo. Isso se a gente quer. Se a gente não quer, vamos ficar com esses dois até a hora que realmente Jesus vem e parte o pão. Foi onde eles conheceram Jesus, ao partir do pão. Porque eles já tinham participado da ceia de Jesus. Tem muita gente que estava em Emaús, aí viu o partir do pão e voltou para o seu lugar. Tem muita gente que estava indo para Emaús e voltou para o seu lugar. Vou botar para todo mundo. Tem muitos que foram, está indo para o seu lugar. Ela pelas mãos e voltou para o seu lugar. No partir do pão. Então, no partir do pão, os olhos deles se abriram. Aleluia. Se abriram e viram que era Jesus falando o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está seguindo para Emaús e Jesus falando, e Jesus falando. E a gente não dá ouvidos. Por quê? Porque a nossa vontade é maior do que a vontade de Deus. E a gente sabe que isso não dá certo. A gente sabe que isso não dá certo, que a gente tropeça, que uma hora, o partido do pão vai aparecer para essa pessoa. E a gente espera que não seja tarde demais. Abrir os olhos. Porque a Bíblia é a nossa bússola. Eu falo por experiência. Está aqui minha sobrinha. Né? Ela é uma testemunha da minha vida. Então ela sabe tudo que eu passei para estar aqui. Ela sabe tudo. E Deus sabe muito mais do que nós passamos. Então, a palavra de Deus é Jesus. Porque Ele é a palavra. Ele é o verbo. E Ele pode não estar, mas Ele deixa o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos o privilégio daqueles homens
que não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, Ele nos dirige, Ele nos ensina, Ele nos capacita em tudo. Então busque o Espírito Santo, busque conhecer a palavra de Deus. Eu falo para o pastor, eu falei, pastor, você é Jesus, assim, que Ele sabe a palavra inteira, tudinho sabe, eu estou caminhando. Então, o que eu quero que vocês reflitam? Está acontecendo alguma coisa na vida? Não está dando alguma coisa certa? Olha Deus, entra no teu quarto. Não precisa ser o quarto físico, entra no teu quarto. Jesus, fala comigo. Jesus, o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não acontecem? Por que acontece tanta coisa ruim? Cada um sabe o que acontece na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo mandou falar isso, porque foi muito tremendo. Eu falei, pastor, ontem, eu falei, preciso trazer uma reflexão, porque está queimando meu coração. Meu coração está batendo forte, eu não dormi essa noite. Ouvindo Deus. Então, quando você quer conhecer a Deus, você verdadeiramente busca a palavra. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Você vai ouvir. Não é privilégio meu, não é privilégio dos pastores, mas é privilégio de quem realmente quer andar com Jesus. Verdadeiramente quer ouvir Deus falar. Porque Deus fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Busca o Espírito Santo. Jesus falou que ele precisava que se cumprisse para que o ajudador, o consolador viesse. E hoje, como o véu foi rasgado, a gente não precisa nem de pastor, nem de ninguém para poder estar falando com Deus. A gente pode conversar com Deus. A gente pode pedir a Deus diretamente. Limpa o seu coração. Jesus também falou nessas palavras, o principal que ele estava falando, perdoar. Pedro falou, mas quantas vezes perdoar? Pedro falou, 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Então, nossa vida como cristão é perdoar 70 vezes 7. E se for preciso, perdoar mais. Nós temos que fazer isso, porque é a pedra. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ele fez, tira a pedra. Tirem a pedra. Quem tem que tirar a pedra sou eu e você. Porque o resto ele faz. Nós temos que estar na direção dele. A pedra qualquer, muitas vezes o perdão. Uma vez Deus falou para mim, tira a pedra. Foi o perdão que eu tive que liberar. Então, cada um sabe onde está a pedra que tem que tirar. Perdoa, ora, lê a Bíblia, busca Deus. Busque verdadeiramente a Deus. Mas você tem que conhecer Jesus. E você só vai conhecer Jesus que porque é Ele, a palavra. Ele é o Verbo. Ele se fez carne e veio ao mundo para nos ajudar, para nos libertar. Então, Deus continua fazendo. Muitos aqui sabem o que Deus fez. Deus mudou sua vida, mudou sua vida, mudou a minha, mudou a sua. Glória a Deus. O Eduardo não está aqui. O Eduardo era sentença de morte, era Jesus. Ele conheceu a dele, ele verdadeiramente foi o Lázaro que foi tirado. Então, muitos aqui sabem o que é milagre, sabem o que Jesus fez, sabem o que Jesus está fazendo. Então, vocês precisam não ir para irmãos. Muitas vezes a gente esquece o que Deus fez. Aí vai para irmãos. E o diabo adora isso, né? Agora que eu pego ele na esquina. O diabo adora. Quando a pessoa conhece a palavra, sabe o que Deus fez, conhece Jesus, mas quer ir para outro lugar. Aí o diabo prepara.
Porque o que o diabo mais quer é derrubar um cristão. O que ele mais deseja é afrontar Deus. Porque nós somos a semelhança e imagem do Senhor. Então, vamos, gente, porque o tempo é findouro. Não sei vocês, mas o tempo é ruim. Hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe. A vida é um sopro. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Deus. E eu sei que não só lá Ele cuida de mim, mas Ele cuida de mim aqui, hoje. Amém. Ele tem cuidado. Muito tempo Ele tem cuidado de mim. Vocês veem o que Deus está fazendo. Os que estão sempre conosco sabem o que Deus está fazendo. A gente está aqui precisando das obreiras. Elas estão conosco, estamos ensinando, porque são aprendizes. Eu e o pastor somos aprendizes. Todos nós pecamos. O aprendiz o que faz? Ele entra para aprender, muitas vezes não sabe o que fazer. Não sabe o que tem que deixar de lado. Então, estão assim. Os obreiros que entraram conosco vão estar como aprendizes. Aí vão subindo. Conforme forem mostrando que realmente são como Jesus, lavando os pés, lavando o sapato, lavando o que precisar ser lavado. Estamos no caminho do Senhor. Todos nós precisamos ser obreiros do Senhor. Nós precisamos levar nossas atitudes o que Jesus nos ensina. Amém? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Porque eu sei que Deus está falando e vai falar muito com vocês. Se puder, leiam-se Lucas 24. Porque me parece assim, me parece uma história. Como Daniel, como Jó, mas é uma palavra tremenda dos seguidores de Jesus. Para prestar atenção no que Deus está falando. Prestar atenção no que Deus quer de nós. Porque os dias estão findando, né? Então ele ia gastar um monte de coisa que aconteceu. A gente não sabe. A gente sai de casa, não sabe quando volta, né? Se volta. Então, fique com Deus. Se ligue mais nele. Fala com ele, Jesus, eu não quero. Me ajuda, meu coração arder. Me ajude a saber quando é o partido e eu te enxergar. Amém? Amém. Essa foi só uma introdução, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero orar. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu espero que eu tenha dito tudo que queres, Deus. Que cada um venha, Senhor, pensar no que foi dito, Deus. A tua palavra. Porque a tua palavra é fiel. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Sem cumprir o que ela veio fazer, Deus. Que cada um, Deus, realmente reflita. Olhe para si, olhe para os seus caminhos. E veja que caminho estou tomando. Estou no caminho certo? Jesus, teu Espírito venha me ajudar. Mostrar se eu estou no caminho certo. Venha me ajudar. Porque você é o ajudador em nome do Espírito Santo. Ajude-nos a caminhar nos seus caminhos, a conhecer cada dia mais a tua palavra, a ter mais intimidade contigo, Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.